e de súbito tem medo de que sejam bons para ele. Sim, um grande medo de que sejam bons para ele. Não sabe mesmo por quê, mas tem medo. E levanta-se, sai do seu esconderijo e vai fumar bem por baixo da janela da senhora. Assim verão que ele é um menino perdido, que não merece um quarto, roupa nova, comida na sala de jantar. Assim o mandarão para a cozinha. Ele poderá levar para diante sua obra de vingança, conservar o ódio no seu coração. Porque se esse ódio desaparecer, ele morrerá. Não terá nenhum motivo para viver. E diante dos seus olhos passa a visão do homem de colete que vê os soldados a espancar os sem pernas e ri numa gargalhada brutal. Isso há de impedir sempre os sem pernas de ver o rosto bondoso de Dona Esther, o gesto protetor das mãos do padre José Pedro, a solidariedade dos músculos grevistas do estivador João Jadão. Será sozinho e seu ódio alcança a todos, brancos e negros, homens e mulheres, ricos e pobres. Por isso teme que sejam bons para consigo. Capitães da Areia, do Jorge Amado. Sem preâmbulos, a história desse livro é muito forte. O Jorge Amado não tinha papas na língua, nem leveza na pena. Era muito gráfico, principalmente nas partes de ação, nas partes físicas, e muito intenso na parte psicológica. Ou seja, você vai ter um livro bastante intenso, de forma geral. Bom, só dar uma ideia para vocês, né, para quem não leu o livro, como o próprio Jorge Amado no início do livro fala, eram crianças, em sua maioria um grupo de crianças, pré-adolescentes, alguns já adolescentes, acho que a maioria não passava dos 16 anos, que, abandonados à própria sorte, decidiram viver de pequenos delitos, né? Furtos, golpes, alguns jogavam muito bem, então, né, davam golpe em turistas, isso na Bahia dos anos 30, né, em Salvador, especificamente. E é muito pouco falar que a história do livro é só isso. Realmente a história do livro não é só isso, né? Mas é como a gente pode começar a explicar, porque como você provavelmente, se você teve alguma curiosidade, né, se você chegou aqui por causa do livro, do título do livro, você já deve saber que esse livro tem uma crítica social fortíssima, não só, né, focando no lado das crianças abandonadas, que estão em todos os lugares do mundo que você pode imaginar, mas é uma situação que de tão corriqueira, né, nos países ditos desenvolvidos ou em desenvolvimento, né, como tentam encaixar a gente aqui, que passa despercebido, né? Esse problema social passa despercebido, o problema de pessoas em situação de rua passa despercebido, problema de pobreza em geral, né, enfim, todos os problemas sociais que não adianta eu ficar falando aqui agora, que não é o foco, eles passam despercebidos e isso fica bem claro nesse livro, né? Se vocês lerem, vocês podem perceber essa camada que é um mundo à parte, que é um mundo onde vivem os menores que vivem em situação de rua, as prostitutas, os capoeiristas, né, os malandros de forma geral, malandro aqui com sentido, né, até pejorativo, porque as pessoas que não tinham emprego
não porque não quisessem, mas porque não tinha emprego para elas, né? Eram chamadas de vagabundos, na verdade, né? Malandro é um eufemismo, né, para vagabundo, para pessoa que não trabalha, não tem um emprego formal, e aí vive, sabe-se lá de quê, porque as pessoas não se importam. Mas eu já estou pulando para análise e a minha ideia aqui não é fazer análise. Então, para resumir, não é simplesmente uma história sobre, né, crianças marginais. É uma sucessão de histórias problemáticas. As coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Os conflitos acontecem todos ao mesmo tempo, né? É uma novela mesmo sobre crítica social, sobre problemas sociais e como eles são, e como as pessoas lidam, né, com esses problemas. Aí o lado da injustiça social fica bem marcado, quase desenhado. É muito difícil você ler e não se revoltar, né? É o tipo de coisa que, se você, né, porque às vezes a gente fica anestesiado mesmo, se você não vê e lendo não entende, volta e lê de novo, porque você leu errado. Até mesmo essa parte da varíola, a parte da doença, que parece que fica meio contraditória, faz sentido, né? Omulu joga a varíola como uma punição para os ricos, só que os ricos se vacinam e os pobres não tinham acesso à vacina. Então a varíola desceu para cidade baixa, que é onde a maioria das pessoas lá é pobre, e aí a varíola se alastra, né, pela população pobre, o que denota mais essa revolta, né? E agora até os orixás estão contra eles. Quer dizer, é um negócio complicado para você entender, né? Difícil mesmo de você aceitar assim de uma forma tranquila. Esse livro não é para fracos. Eu li um pouco mais velha, ainda bem, mas ainda assim me pegou muito a forma, né, dele colocar essas questões que eu já tinha consciência, mas que, né, deram um tapa na minha cara, na verdade, né? Na verdade, de certa forma, esse livro tem finais felizes, ou melhor, continuações, né? Porque no fim a vida continua e é aquele velho ditado, né? Entre mortos e feridos, salvam-se todos. Tem uma minissérie feita nos anos 80, mas eu não vi, então não posso falar. O filme dirigido pela neta do Jorge Amado, a Cecília Amado, e esse filme recebeu nota baixa. E aí eu fui, né, eu vendo o filme, eu meio que entendi o motivo. Esse filme tem problemas de edição que eu, como leiga, não sei explicar. Mas em relação à história, por exemplo, ele deixa uns gaps. Por exemplo, o mais importante para mim é a parte do sem pernas, né, que é um dos meninos que tem um problema nas pernas. Ele é descrito no livro como coxo, né, uma formação nas pernas. E no filme tem esse gap, né? Porque eles vão roubar uma casa e no filme não mostra como é que ele conseguiu entrar na casa, como é que ele conseguiu se infiltrar na casa. Isso meio que fica ruim, né, de você acompanhar, ainda mais se você já sabe a história do livro. Se você não sabe, fica estranho você de repente ver o garoto lá no trapiche, todo mal amanhado, todo, né, daquele jeito, roupa rasgada e tal, e na cena seguinte em que ele aparece, ele já tá com uma roupinha de marinheiro, bonitinha, e enfim, convivendo lá com a senhora lá que perdeu o filho e tal. Você não entende essa transição, fica meio confuso. E não tem nada subentendido. Por exemplo, no caso da varíola, existe uma evolução nas coisas, né? As coisas vão acontecendo, e aí vem a varíola, e você entende os sinais que você viu nas cenas. E conforme a varíola vai passando, vai indo embora, existe também uma das cenas dando essa passagem, né? Que no filme que no livro é um pouco mais trabalhado, mas que no filme
É abreviado, eu até entendo por questões de tempo também, né? Mas funciona bem. A gente não fica tão confuso. Peraí, tinha varíola, agora não tem mais varíola? O que está acontecendo? Então a gente consegue entender. Mas, de fato, algumas soluções de edição talvez não tenham sido muito felizes. E o final do filme foi muito abreviado, né? A história foi bem abreviada. O final da história, o final do livro, né? Ele é apoteótico. Assim, eu descrevo ele como apoteótico. E apesar de tudo que acontece, né? De todas as desgraças que acontecem, é um final apoteótico, é um final de redenção, é um final de... Tá, a gente precisou desse chute na bunda para andar para frente, entendeu? E é isso. Todos, né, se encaminham, todos, né, seguem suas vidas. E isso não é tão mostrado. Isso é mostrado com o professor, que é outro dos capitães, que é um menino que gosta de estudar, né, que gosta de aprender as coisas, desenha bem pra caramba, né? Ele aparece numa cena contando pro Zé Fuinha, que é o irmão da Dora, o que acontece com os capitães, né? Eu não sei se talvez não for, eu não saberia dar uma solução para essa parte do enredo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E para mim, que lê o livro, de novo, não sei, não sou, né, diretora, não sou roteirista, não sou cineasta, não tenho nada, sou uma leiga total de cinema, mas eu acho que teria uma outra solução, poderia ter uma outra solução. Eu, como escritora, tentaria uma outra solução. Não sei qual. De repente, o que eu pensar aqui pode não encaixar. Então, deixa pra lá. Se você for ver o filme, entenda que tem aí personagens principais, né? Você tem o Pedro Bala, que é o líder, que tem um destaque certo, o destaque que ele tem que ter, né? Você tem a Dora, que é a personagem que vem, né, para ativar aquela engrenagem de acontecimentos toda, né? Você tem o professor e você tem o sem pernas. Existem os outros, claro, o gato, o Boa Vida, né? As personagens que não são os capitães da areia, né? Que são os que ajudam, os que estão ali e estão também à margem da sociedade de certa forma. Mas se você perceber, desses todos, o Sem Pernas é uma personagem riquíssima e que foi pouco explorada. Inclusive é dele a citação, né, do início do vídeo. De toda a revolta que ele tem e que ele demonstra, é o que tem mais moral, sabe, para ser revoltado. Ele tem todos os motivos para ser revoltado e assim, a última pessoa que poderia ter sido condenada ali naquele livro e é por isso que causa mais revolta, né? E eu acho que foi muito inteligente, né, essa decisão do Jorge Amado de fazer, né, de escrever como ele escreveu, porque acho que a ideia era essa mesmo. Ele queria que a gente ficasse bem pé da vida, sabe, com as coisas que aconteceram, porque foram muito ruins. Porém, né, levaram a coisa a andar, enfim. Aí ao final apoteótico, que é o que eu cito no livro, que acaba não tendo no filme. Então, vale a pena ver o filme? Acho que vale sim, porque o filme conta a história. Se você precisa fazer um trabalho para a escola, beleza, você vai entender de forma completa, perfeita. Mas você talvez perca alguns detalhes que só você vai ter, sabe? Algumas análises que só você poderia ter e que só vão poder ser acessadas se você ler o livro. Não dá para tirar uma lição, né, dessa história, né, do livro. E se eu fizer uma lista, eu vou cair mais do mesmo, né? Vão ser coisas que vocês já ouviram ou leram em vários outros lugares, viram em vários vídeos, provavelmente. Se você digitar, né, Capitães da Areia, análise textual, análise literária, vai aparecer uma porção de vídeo antes do meu, né?
Até porque o meu canal é pequenininho, aliás, se vocês puderem ajudar, dá um like, né? E se inscreve aí, porque ajuda bastante. Eu preciso chegar a 1000 inscritos, por favor. Só que eu não quero analisar nada aqui, né? A minha ideia aqui é mostrar o que eu tirei, né? Pra minha vida. Parafraseando o Pain of Salvation, né, uma banda de metal progressivo, não sei se vocês conhecem, mas eles têm uma música aí, mais recente, onde eles falam: eu me sinto como uma pantera vivendo num mundo cão. Apesar de ter outros sentidos, essa frase é mais ou menos como eu me sinto quando eu leio histórias assim, quando vejo situações que são retratadas no livro. Existe todo um mundo à sua volta e fora do seu campo de visão também, né? E que é invisível para a maioria, não só porque está fora do campo de visão, mas porque as pessoas realmente elas parecem que andam de olhos fechados. Só que ele é bem real. Ele é bem real, ele tá aí, ele existe, quer você queira, quer não, quer você saiba da existência, né? Tome conhecimento dele ou não. E é muito ruim quando você chega nessa etapa, né? Nesse estado de consciência onde você sabe das coisas e você sabe que você não sabe de muitas coisas. Quando você tá nessa fase, né, que você sabe, começa a tomar conhecimento das coisas e você começa a ver que tem muitas outras coisas que você ainda precisa aprender, isso é muito ruim, é muito frustrante, né? Porque você tá nessa etapa e tem muita gente que tá na etapa de que, eu acho que eu sei de tudo, não sabe de nada, mas acha que sabe de tudo. Você não consegue acessar, né? Você não consegue conversar com essas pessoas sobre esses problemas, sobre essas situações, sobre essas questões, porque não chega, sabe? É aquele lance assim, você já viu alguém pedir pão na padaria? Não, isso não existe. Ninguém para, não existe uma criança, né, entrar numa padaria e pedir pão. Meu amor, você já foi a algum restaurante de PF no centro da cidade? Já sentou para comer? Dá 5 minutos? Não precisa nem esperar 5 minutos. Vai ver alguém pedir comida para você, sim. Pode ser que não peça para você. Se você fizer uma carranca, pode ser que a pessoa não se aproxime, mas ela vai pedir comida para alguém. Presta atenção. É porque você não está prestando atenção. E é isso. Essa história é ambientada em 1930. Nada do que é contado num livro precisa ser adaptado. Absolutamente nada. Tem quem diga que as pessoas reclamam de barriga cheia, entre aspas, barriga cheia, que não há necessidade de revolta, mas o fato é que se não tivéssemos feito nada desde aquela época, então eu arrisco dizer que com certeza a situação estaria bem pior. Como de fato esteve em alguns momentos da história, de lá para cá. Sem luta, nunca houve, nem nunca haverá conquista. E para a gente manter os direitos garantidos, para a gente manter a nossa liberdade garantida, há que se ficar sempre de guarda.